Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia. Vamos começar nossa live hoje. Vocês estão bem? Estão me vendo, me ouvindo? Agora sim, né? Amém, glória a Deus. Hoje o tema da nossa live é o coração que adora na perda. Eita, o coração que adora na perda. Nossa leitura base vai estar em Jó 1:21, tá? Jó 1:21 vai estar a nossa palavra. É tão forte, né, quando a gente fala da palavra de Deus, porque ela responde aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos projetando, aquilo que nós estamos programando. O que eu amo de conviver com o Espírito Santo, viver, né, com o Senhor e ouvir a palavra é porque a gente não fica desamparado, a gente não fica como alguém que não sabe o que tem que fazer. Pelo contrário, nós entendemos, nós ouvimos e nós sentimos exatamente aquilo que devemos fazer. E pode ser que naquele momento a gente não queira ouvir a palavra que seja a palavra que vai nos dar direcionamento. Mas a palavra de Deus é viva e ela responde ao momento que estamos vivendo. Então, hoje a gente vai ler Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em algumas traduções diz, o Senhor o deu, o Senhor o levou. Sabe o que é interessante quando nós estamos servindo ao Senhor, ouvindo o Senhor e falando sobre o Senhor? O mais interessante de tudo é que o que acontece? As coisas voltam a ter clareza. Eu amo esse texto porque ele traz uma estabilidade para nós, ele traz uma referência para nós, que é uma referência que nos coloca num solo sólido. Veja, quantas vezes nós vivemos, quantas vezes nós vamos caminhando, quantas vezes nós vamos tomando decisões como se nós fôssemos os donos de tudo. Como se nós fôssemos pessoas que tivéssemos a certeza de tudo, que tivéssemos garantias de tudo e como se tudo aquilo que nós tivéssemos fosse nosso. Quantas vezes nós vamos caminhando, nós vamos tomando decisões, nós vamos conversando, nós vamos agindo como se nós possuíssemos tudo e tudo aquilo que a gente possuísse fosse nosso e jamais pudesse ser retirado de nós. Quantas vezes nós caminhamos de uma forma com que nós queremos tomar todas as decisões, queremos possuir tudo que temos de uma forma que a gente não quer abrir mão daquilo que Deus nos deu e agora Ele pediu de volta. Jó foi muito enfático já no começo do livro dele. Eu saí nu no ventre da minha mãe. Eu vou voltar nu para lá. Ou seja, tudo aquilo que nós temos entre o nosso nascimento e a nossa morte é lucro. Tudo é lucro. Tudo que nós temos entre o momento que nós abrimos os olhos e o momento em que nós vamos fechar os nossos olhos é lucro. Foi o Senhor que deu, e se o Senhor tirou, o Senhor levou, bendito seja o nome dele. O tema do devocional hoje é o coração que adora na perda. Ficar nu, perder tudo. Jó perdeu seus filhos, seus servos, seus bois, tudo que tinha. E no mesmo instante ele rasgou as vestes, raspou a cabeça e adorou. Ele entendeu que no fundo tudo o que tinha era lucro vindo do Senhor. Sua confiança estava firmado em quem Deus é e não no que ele o havia dado. Quantas vezes fazemos o oposto? Consideramos algo que nos foi cedido como se fosse eternamente nosso. E na primeira ameaça de perder, doar ou entregar, sentimos como se algo estivesse errado. Que a nossa fé não suba e desça com as circunstâncias. Que não confiemos somente nas bênçãos, mas principalmente no Deus da bênção. Eu quero conseguir transmitir o que eu estou sentindo aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro por parte.
Jó era alguém que tinha muitas coisas. Gados, filhos, dinheiro. Jó perdeu tudo. Jó perdeu muito? Não. Jó perdeu tudo. Jó perdeu inclusive a saúde que ele tinha, física. Ele perdeu tudo. Cada hora vinha uma notícia. Aconteceu tal coisa. Morreu, quebrou, roubaram, levaram, tudo. Jó perdeu tudo. Ele não perdeu muito. A partir do momento que isso começa a acontecer, que ele começa a não entender, mas perceber tudo o que estava acontecendo, ele vai e raspa a sua cabeça. Raspou a cabeça e rasgou as vestes. Nós não estamos falando de alguém que perdeu o emprego, que perdeu a casa própria, que perdeu o carro próprio, ele perdeu tudo. Nos dias de hoje era como se tivesse perdido o emprego, perdido a casa, perdido os filhos, perdido a saúde, perdido tudo. Quantas vezes Deus pede para nós coisas que poderíamos dar deliberadamente? Quantas vezes Deus pede para nós coisas que nós poderíamos devolver para Ele porque nós já desfrutamos daquilo que Ele deu? E nós não somos capazes de entregar o que Deus está pedindo. Por quê? Por status, por ego, por medo. Quantas vezes nós nos apegamos tanto a um CNPJ, ao nome da nossa empresa, a uma loja, a um espaço, a uma fábrica, a ponto de da gente sentir como se fosse morrer se tivesse que entregar para o Senhor. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que nos foi dado. Mas aquilo não é nosso. No sair do ventre da minha mãe, quem aqui nasceu já com roupa? Com quem que nasceu já dentro de um carro? Nós nascemos nu. Da barriga saímos nu e voltamos, né? É nu que ele que vai voltar para lá. A gente só tem medo de perder se a gente não tiver certeza que foi Deus que deu. Se a gente não tiver certeza que foi Deus que nos deu, aí a gente deveria ter medo de perder. Porque se foi Deus que deu, e Deus está pedindo, é porque Ele tem um projeto com aquilo. Agora, se nós estamos com medo de perder, é porque veio por pessoas, pela força do nosso próprio braço, é porque a gente está com medo de não recuperar nunca mais. Não foi Deus que deu? Não foi Deus que naquele momento abriu a porta, abriu o mar vermelho, que trouxe o recurso, que trouxe alguém? Não foi o Senhor? Então, qual é o problema de devolver para o Senhor? Quando a gente devolve o dízimo, quando a gente dá a oferta, a gente não está dando algo, o dízimo, né, principalmente, que não é nosso? Você só está devolvendo algo que não é seu. Isso aqui veio para mim, o Senhor me deu isso aqui para eu administrar, isso aqui Ele pediu para Ele de novo. Então a gente está devolvendo algo que não é nosso. Qual que é o problema de dar um bem para o Senhor daquilo que Ele nos deu? Ele entendeu que no fundo tudo que ele tinha era lucro vindo do Senhor. Tudo que ele tinha era algo que ele conquistou porque o Senhor deu. Ter a roupa de alguém na nossa casa torna aquela roupa nossa? Andar no carro de alguém torna aquele carro nosso? Ter algo, um eletrodoméstico emprestado na nossa casa, torna aquilo nosso? Ou nós cuidamos daquilo, zelamos por aquilo, observamos aquilo, mas também, no tempo oportuno, nós devolvemos. Quando o dono pede, ou quando a gente combina com o dono a devolução, ter um carro alugado torna o carro nosso? Pegar um equipamento alugado, um andaime, um capacete, alguma coisa alugada, uma máquina de compressão, uma britadeira, torna aquilo nosso?
Ou a gente está no momento de desfrute, enquanto a gente está com aquilo em casa, a gente viaja, tô com o carro alugado, viaja, faz tal coisa, vai no supermercado, vai. Desfruta. Pode ter experiências com aquele bem, enfim. Você emprestou, por acaso, um vestido para ir num casamento. Você foi, talvez foi um momento assim, um casamento de alguém muito importante, ou você emprestou para ir na sua formatura. Aquilo foi um marco. Teve um porquê, teve um porquém, teve algo envolvido, mas ter aquilo no nosso corpo emprestado torna aquilo nosso, mesmo que seja num momento importante? Mesmo que você esteja com um veículo e você coloque pessoas dentro dele, leve pessoas para aquele local, isso torna aquilo seu e meu? Ter algo emprestado, ter algo alugado, ter algo cedido por um tempo, torna aquele bem nosso? Ou não, é só para a utilização daquele momento. A mesma coisa acontece com as coisas que Deus nos deu. Se Deus nos deu algo, Ele deu algo porque Ele tinha um propósito. Se Ele está pedindo para Ele, é porque Ele tem um propósito naquilo. E o mais interessante é que Jó percebeu muito rápido sobre isso. No sair do ventre da minha mãe, nunca eu vou tornar para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem consegue bendizer o nome do Senhor na perda? É fácil bendizer o nome do Senhor na perda quando percebe que tudo está sendo como se fosse um aspirador, sugando tudo que tem. Colocou algo no canto, ligou o aspirador de máxima potência e sugou tudo. Jó fez isso. Jó entendeu que o que ele tinha era lucro, mas nunca foi dele. Não é porque algo carrega o nosso nome que é nosso. Não é porque algo está registrado em nosso nome que é nosso. Isso obedece às leis da terra, porque precisa ter um registro, precisa ter. Mas se o Senhor pedir de volta, o Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes fazemos o oposto? Consideramos algo que nos foi cedido como se fosse eternamente nosso. Na primeira ameaça de perder, doar ou entregar, sentimos como se algo estivesse errado. É como se a nossa mente desse um nó, o nosso corpo, como se ele estivesse sofrendo com algo que ele precisasse combater. Quantas vezes nós nos prendemos em algo que é do Senhor? Eu volto novamente a dizer, como que algo emprestado toma a característica de quem emprestou? Algo emprestado é de quem emprestou. Você emprestou algo para um fim específico e agora é hora de devolver. Por que quando isso chega no nível espiritual com o Senhor, nós temos dificuldade? Por que quando Deus pede de volta aquilo que Ele nos emprestou, a gente não quer devolver? Como que eu e você reagiríamos com uma amizade, com um conhecido ou com um cliente que pegou algo nosso e não quer devolver? Como que leva o nome dessa pessoa que pega algo emprestado e não devolve? Não tô dizendo que ela levou escondido, ela emprestou. Teve um termo legal, teve um caminho legal para isso. Mas agora, na hora de devolver, a pessoa some. A pessoa não te atende mais, a pessoa não fala mais sobre esse assunto, a pessoa bloqueia você, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp, a pessoa desaparece com algo que é seu. O que você sentiria se algo que você emprestou para alguém sumisse? Algo que você deu para a pessoa por um momento, por uma fase, e de repente aquilo sumiu. O que você pensaria e sentiria em relação àquela pessoa? E muitas vezes também é o que o Senhor faz com nós. Sabe o que Ele faz? Santo Deus! Sabe quando você empresta algo para alguém e essa pessoa some e simplesmente você olha e fala: quem perdeu foi você. Porque perdemos o vínculo, perdemos o relacionamento, perdemos a intimidade. Quem tem muito e empresta, mas empresta porque tem e pede de volta, não é a pessoa que sumiu com aquilo que não é quem emprestou que vai ser prejudicado. É quem sumiu com o pertence que não era seu. Quem perde mais?
Quem tem para emprestar ou quem vai embora com algo que não é seu? Quem que vai perder? Quem tem infinitas coisas, mas todas aquelas coisas são de posse da pessoa? Ou a pessoa que simplesmente pegou uma única coisa e sumiu com aquilo que não é seu e quebrou o vínculo, quebrou o clima, quebrou o relacionamento, quebrou a confiança. Deus confia coisas a nós. E se nós não respondemos, nós quebramos essa confiança. O que Jó percebeu rapidamente? Deus me deu. Se ele me deu, ele que levou. Às vezes, quando Deus dá, a gente fica feliz, mas quando Deus pede, a gente acha que é para os outros. E não é para Deus, né? Ah, não vou dar porque... Não vou dar porque pensa. Quando Deus dá, foi Deus que me deu. Quando Deus pede, não foi Deus que pediu, não. Jó disse, Deus me deu. E Deus tomou, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, e a gente perdoa. É a mesma coisa quando você dá uma ideia, uma informação, alguma coisa, a pessoa nunca mais, a pessoa pega aquilo, usa aquilo e nunca mais. Quem tem para dar, vai continuar dando. Quem tem para receber e não faz bom uso disso, quebra vínculo e confiança e relacionamento. E é isso, né? Eu acho que eu já li isso aqui. Que a nossa fé não suba e desça com a circunstância, que não confiemos somente nas bênçãos, mas principalmente no Deus da bênção. A gente fala muito sobre paternidade e o pai, ele tem prazer de dar as coisas para o filho. Porque nós somos pais, nós queremos que os nossos filhos... Mas nós também sabemos o que... Às vezes o filho quer fazer algo, por exemplo, uma faculdade particular, e você como pai diz, não, você precisa ir para a pública, porque eu já paguei escola particular para você a vida inteira, agora é hora de você estudar numa pública, vai tentar. Às vezes nós queremos algo como filho, mas Deus quer outra coisa como pai. Às vezes nós queremos permanecer como estamos, porque nós não entendemos o projeto e o processo. E o Senhor me incomoda para dizer aqui outra coisa. Santo de Israel. Se eu e você não devolvermos o que o Senhor nos pede, acha mesmo que a obra do Senhor vai parar? Se a gente não investir, se a gente não obedecer o que o Senhor nos pede, a gente acha mesmo que o Senhor não vai trabalhar, que nada vai acontecer mais porque eu e você não entregamos. A gente alugou um equipamento numa locadora de equipamento. Se eu e você não devolvermos um andaime, acha mesmo que amanhã a locadora vai fechar? Porque eu e você não devolvemos. Pegamos algo, não devolvemos, sumimos no mapa. Vai acabar a locadora? Não. Vai continuar. Só que o nosso nome, se a gente fizer isso, ele vai ser conhecido. Ou nosso acesso vai ser restrito. Ou nós vamos conseguir fazer isso em outro lugar, mas até quantas portas nós bateremos e teremos essa atitude? Não seria mais legal, correto e ético devolver aquilo que não é nosso? Não seria mais justo? Não seria mais simples se algo não é nosso, é do Senhor? Por que quando o Senhor dá, a gente aceita e quando Ele pede de volta, a gente chora e não quer aceitar? Chorar pode chorar, mas tem que aceitar. Essa palavra ela é muito forte mesmo. Muito forte. Eu não imaginava que era ela hoje. Mas o Senhor sabe o porquê, inclusive para mim, para minha vida e para a vida de cada um de nós. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para você devolver. Ou eu não sei o que o Senhor levou de você nos últimos dias. Ou não sei o que o Senhor, em algumas traduções, diz tomou. Mas que a gente saiba falar, bendito seja o nome do Senhor. Deus pediu algo,
Bendito seja o nome do Senhor. Não é sobre a nossa reputação. Porque muitas vezes nós fazemos algo para alimentar uma imagem que tem nos escravizado. Se você tiver que mudar de endereço por algo que Deus está gerando em você um testemunho, não tenha vergonha. Não tenha medo, não tenha vergonha de fazer aquilo que Deus está levando, pedindo, tomando. Imagina Jó, acordou de um jeito e foi dormir de outro. Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que temos? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança naquilo que conquistamos no último ano? No local que estamos, no nome que levantamos na sociedade? Quantas vezes nós viramos reféns de conversas, do que dizem sobre nós, do que disseram pra gente? Nossa, você viu que o fulano todo ano troca isso, compra aquilo, troca celular, você viu que o fulano tá... Escravidão. Querer acompanhar a tecnologia da Terra, querer acompanhar os últimos lançamentos. Se o Senhor não colocou a gente nessa posição, nesse momento, nessa geração, nesse ano, que a gente entenda que Deus está gerando através de nós algo muito maior e muito mais profundo. Mas como vamos resistir a isso se o nosso coração muitas vezes está mais preso naquilo que temos do que naquilo que nós fomos, para aquilo que nós fomos gerados? Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, né? Meu Deus, eu tô com temor dessa palavra. Com temor. Sabe o que é temor? Eu tô sentindo um temor dessa palavra, porque é muito forte. E é muito forte o que Jó passou. É uma entrega genuína. Jó acordou de um jeito e foi dormir de outro. Pensa se Jó não tivesse a confiança no Senhor. O que Jó faria? O que nós faríamos, pelo amor de Deus, se nós dormíssemos de um jeito e acordássemos de outro em relação a bens, a tudo que temos? Pensa acordar como um dos homens mais ricos da região, porque ele era, e dormir como alguém, dormir no sentido do que foi acontecendo, a ponto dele ficar em cima de um monte de cinzas. E alguma coisa poderia impedir o que Jó ia passar? O que ele precisava fazer e manter é a confiança dele no Senhor. Pense, todo mundo comentando o que antes comentava, que o homem da região, rico, próspero, tem vários filhos, tem gado, tem rebanho, tem terras, de repente ficou, vocês viram o Jó? Ele se coçava com caco, de tanta ferida no corpo. E Deus nem tá pedindo pra gente coisas como ele pediu pra Jó. Até porque o inimigo que foi lá pedir Jó pro Senhor, né? A pergunta que não quer calar também é se acontecesse isso, como a gente reagiria? Deixa abaixo. Às vezes Deus só pedindo pra gente os nossos talentos. Pra gente trabalhar na obra, pra gente ajudar pessoas. Ou ele tá pedindo algum bem pra gente também, pra gente entregar, pra gente fazer algo por alguém, ou pra gente adotar uma família e dar uma cesta básica todo mês durante o ano todo, ou pra gente doar as roupas que nós estamos no guarda-roupa há tanto tempo e não usamos, ou que a gente, sabe, precisa vender algo que a gente tem pra investir na obra, pra manter a obra. Estou perdendo tudo que eu construí. Estou perdendo o que eu construí? Se eu construí foi porque Deus permitiu, Deus que deu. Ele tá pedindo de volta. A gente acha que emprestou algo de alguém não vai devolver nunca mais? 10 anos construindo isso. Não, 10 anos desfrutando de algo que não era nosso. Nossa, eu tinha essa casa há 30 anos e agora 30 anos, ok, que você viveu e eu vivemos com algo emprestado do céu. Faz 5 anos que eu construí essa empresa e agora eu vou ter que vender por esse preço? 5 anos que você tem essa empresa emprestada. Deus te emprestou ela, ela não é sua.
não é nossa. 10 anos investindo para agora o Senhor pedir. 10 anos que o Senhor te permitiu viver uma vida de desfrute. Eu construí, eu fiz tal coisa, só fez porque teve saúde, teve alguém que ajudou, porque teve oportunidade, porque teve de Deus. Dez anos que eu estou aqui, que é o meu nome, que eu fazia isso como profissão, tá? Deus mandou você vender isso, abrir mão disso e pregar no vilarejo, Deus seja louvado, Deus te deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente quer controlar muita coisa daquilo que nem é nosso. É uso capião agora de pegar algo e usar para sempre e não tocar mais nesse assunto? Deus trabalha com clareza, com direcionamento. Ter algo nas nossas mãos de alguém que a gente não justifique não quer dizer que a gente tem aquilo. Só quer dizer que a gente não está sendo justo o suficiente. Ah, mas o fulano não pediu. Ok, se ele não pediu. E a hora que ele pedir? Agora que ele pediu, ele falou que deu? Que é para sempre? Aonde que Deus entregou algo pra gente e disse que é para sempre? Nem os filhos que nós temos são nossos. Nem os filhos. Nós geramos filhos para o Senhor. Se o Senhor pedir o seu filho, o meu filho, para ir para um outro país pregar o evangelho, vai ter que falar: vá com Deus, Deus te abençoe, estou orando por você. Se algo que sai de nós não é nosso, que dirá algo que nós herdamos, que nós construímos, como que nós teremos algo e colocaremos isso no nosso coração como nosso? Meu Deus, eu tô sentindo um temor no meu peito. Santo Deus de Israel. Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo sentir? Porque eu não sei como vai ser a hora que eu desligar isso aqui. Que misericórdia, eu já entendi, pai. Eu já entendi. Já entendi. Ou a gente acha que em algum momento Jó tinha autoridade de dizer assim: agora chega, né? Chega. A gente perde uma coisa, já fica revoltado. Já fica assim, nossa, os donos da razão, os ressentidos. Como que nós somos rebeldes, sabe? Mimizentos muitas vezes, revoltados. O Senhor pede algo, pede para alguém entregar um recado, pede, a gente já quer quanto ego, quanta necessidade de ataque, sabe? Se Deus está pedindo, ouça o que o Senhor está dizendo. Se Jó, a gente tem tão pouco e se acha tanto. Meu Deus do céu, tá bom, nós já entendemos, pai. Que surra! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus. Esses dias o irmão falou, agora eu entendi porque que você grita tanto meu Deus na igreja. Eu falei, porque eu só sei falar isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus está alinhando as nossas expectativas. Deus está alinhando as nossas expectativas. Não é possível. Deus está alinhando as nossas expectativas com Ele. Eu gostaria de coração de dizer, olha, é só agora, só alegria e ousadia. Só que a verdade é, você vai continuar entregando coisas. Porque se não entregar, não vai ter milagre. Essa vida que está sendo levada, ela é só uma encenação. A gente só vive um milagre quando chega na última opção. Tá? Vamos parar de cena, porque a gente faz cena. Faz cena. É cena ainda. A gente faz cena. O milagre ele só é gerado quando existe um motivo para ver milagre. A gente lê a Bíblia, mas na hora de viver a Bíblia, chora igual personagem na novela das 8. Lembra antigamente? Que a pessoa encostava o corpo no azulejo, lá no revestimento, enfim, porcelanato, né?
que agora é porcelanato. Encostava a costa no porcelanato e escorria no banho, chorando. Nós somos ótimas atrizes para a novela das 8. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, Pai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu já entendi, mas é meu Deus. A gente ama culto de prosperidade. A gente ama culto de ações de graça. A gente ama. A gente ama. Mas eu tô tentando entender, encontrar também. Se a gente ama entregar. Se a gente ama abrir mão. Ou se a gente vai aproveitar isso ainda até para fazer um story para ganhar likes. Ou se a gente vai entregar a ponto de dizer, isso eu vou testemunhar. Eu lembro, e eu acho que isso é um dos pontos que mais mexeram comigo a minha vida toda nessa caminhada com o Senhor, que eu ia para os cultos e eu escutava o irmão fulano falar, porque isso aconteceu, porque... Eu falava, Deus do céu, quanta entrega, misericórdia, meu Deus. Porque o Senhor fez isso, não sei o quê. E dificilmente, tá? A gente escutava histórias que, olha, eu entreguei e agora eu estou com isso aqui. Hoje ainda parece que é uma geração da que nós recebemos a graça. O Senhor mantinha pessoas num nível de entrega para que eles gerassem o azeite. Se nós, como servos e servas do Senhor, conseguimos gerar azeite na prova, vai ser lindo, porque aí a gente vai voltar para a bênção, vai testemunhar. Agora, será que Deus vai precisar ser radical com a gente? Meu Deus, Pai, hoje eu mesma, se eu não tivesse vindo, eu não viria. É que eu não podia não vir. A gente superestima, né? O que está acontecendo com a gente. Nós não somos 10% de Jó. 1% talvez. A gente superestima. Perdi. Tô andando. Nem a pé a gente anda mais. Anda de Uber. Antigamente perder carro era andar a pé. Porque táxi era um absurdo de caro. Corrida de táxi não existia. Perder carro era assim, classe alta tem carro e classe super baixa sem carro e anda a pé. Ou carona, não tinha. Aluguel de carro. Nós como família eu acho que nós ficamos uns 10, 8, quase uns 10 anos sem carro. O carro de quem não tinha carro era ônibus, não era Uber, nem carro alugado. O carro de quem não tinha carro era ônibus ou a pé. Sabe o que a gente chamava? Não sei se é da época de vocês, pé 2. Do que você vai? Vou de pé 2. Hoje a igreja no mesmo bairro, a gente tira o poçante da garagem, né? Academia na esquina, a gente vai de carro. Antes era pé 2, andava, cruzava bairros, saía da igreja 40 minutos para chegar num destino. Ninguém tinha carro. Antes a moda era ninguém ter carro. Hoje a moda é todo mundo ter o mesmo carro. Para estar pertencente a uma classe, para estar pertencente a um grupo, para estar pertencente a um movimento. A moda antigamente era ninguém ter carro, porque todo mundo ia a pé pro destino. Vamos lá comer, eu lembro que a gente ia pra igreja, vamos lá comer churros na Praça da Paz? Vamos, do quê? A pé. Era muito longe, irmãs. Muito longe. A pé, a pé. Ia todo mundo a pé, voltava todo mundo a pé. Sabe colchão pra gente colocar na casa dos irmãos pra dormir? Levava na cabeça. Andava 2 bairros inteiros com colchão na cabeça. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo hoje, Pai? Não tá normal isso aqui, não.
Eu vou precisar falar desse jeito ao vivo, Pai, porque a situação, eu tô precisando respirar para pregar. Meu Deus do céu. Era pé. Pé 2. Hoje, a gente entrega o carro e aluga outro e chora na terapia. Amém, igreja? Chora. Chora porque eu choro. Chora. Chora. Por quê? Porque todo mundo tem carro. Imagina a Jó chegando lá. Amo terapia e faço, tá? Há muitos anos. Não vou parar, tá? Porque eu amo e o Senhor me entregou ela. Tá? Vamos alinhar a expectativa. Tratar da cabeça é bom, tá? Pra não dar trabalho pros amigos. Pra não dar trabalho pra sociedade, pra não aceitar relação abusiva, pra não aceitar, né? Pra não pregar atacando as pessoas, pra não ficar lavando roupa suja no Instagram, né? Terapia é bom e ajuda. Imagina Jó. Imagina Jó. Ó, tô chegando aqui pra dizer que os meus amigos fazendeiros continuam com fazenda. Aqueles que tinham gado continuam com gados, os que tinham filhos continuam com filhos e eu mesmo, zero, acabou. Eu não tenho mais nada. Imagina? Eu mesmo não tenho mais nada. Por isso que eu falo que ainda Deus está tratando com a gente no nível da nossa estrutura. Eu sei que dói, tá, irmãs? Porque eu choro bastante também. Até porque entendi que chorar pro Senhor também tem resposta. Então eu choro mesmo. Só que vamos só alinhar a expectativa aqui. Às vezes a gente tá mantendo algo para não falarem que a gente fracassou. Imagina se Jó fosse pensar nisso. Se ele fosse pensar nisso, ele ia ter que viver com despojos e com cadáveres. Porque já tinha morrido. Tem coisas que já morreu, mas a imagem faz a gente manter vivo. Tem coisas que já aconteceu, que o Senhor já levou, mas a nossa estrutura almática, que não foi tratado também, faz com que a gente queira manter as aparências. Faz com que a gente queira manter o ingresso. Faz com que a gente queira manter algo para ser bonito para os outros verem. Enquanto a gente não passar a nossa prova naquilo que o Senhor está cobrando de nós, pedindo para nós e nos dizendo me devolva, vai ser uma vida igual aqueles stand que só tem gesso, mas ninguém consegue viver lá dentro porque não é uma casa pronta. Sabe quando você vai visitar uma casa que eles fazem no meio do nada, você fala, meu Deus, é casa fake. O encanamento não é um encanamento que dá para suportar uma família, o telhado não consegue suportar. Mas, meu Deus do céu. Tá bom, pai. Depois daqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já vou fazer uma reunião. A oração de hoje é: Senhor, que minha confiança não seja medida pelos resultados. Mesmo que o Senhor peça tudo de volta, que eu possa dizer: bendito seja o teu nome, amém. Essa palavra foi para mim. Não é possível. Não é possível. Não tem outra explicação. Não é possível. Eu nem sabia que existia essa palavra aqui. Embora eu escrevi, mas como que eu vou lembrar? Meu Deus do céu. Vocês estão conseguindo sentir aí alguma coisa? Porque vocês estão bem? Quer que fira a pressão? Pai, eu gosto que o senhor fala assim, porque aí já agiliza, facilita e resolve. Amém?
Amém? Foi punk, hein? E sabe o que é mais interessante? E mais assustador? Que eu vou falar a verdade pra vocês. Que vai chegar a noite e a gente vai estar com aquela cara de será mesmo? Por isso que o senhor volta amanhã e sapeca a gente de novo. Porque a gente faz isso. Nossa, a gente sai assim, ó, com o coração explodindo. Mas, na hora de tomar ação, a gente começa a esfriar, mas sabe? Ai, sabe sim, sabe? Eu vou pedir mais uma confirmação, porque, sabe, isso aí Deus já estava mostrando pra mim. Deus já tinha falado, mas sabe por quê? Nós estamos apegados. Nós estamos mais para jovem rico do que para Jó. O que eu faço, Senhor, para ganhar o reino dos céus? Vende tudo que você tem e dá pros pobres. Ah, não. Eu sou bom pra isso, eu sou bom pra... Vende tudo que você tem e dá pros pobres e me siga. Bora. Não vai ser possível, não. Vende tudo aí e dá pros... Olha o que o senhor falou. Não falou nem faz um negócio, investe na bolsa, dá tudo aí. Porque o senhor sabia onde estava o coração dele. E o que ele fez? Não fez. Não fez. Assim como eu e você às vezes não faz. Ou faz depois de, né? Depois que cai, que leva uma sapecada, aí a gente faz. Eu já entendi, pai. Se o senhor precisar agora, só se descer um jato e eu não sei, agora só se os anjos descerem na terra e ficar em cima daquele prédio ali olhando pra mim. Com uma com uma faca. Isso aqui dá laudo. Isso aqui dá laudo. Acho que Deus arrumou um ambiente, manda colocar uma roupinha pra não dar laudo, porque isso aqui dá laudo. Ah, eu quero confirmação, você não quer. Você já teve. Não quer confirmação. Você quer fugir. E eu também, ó. Ah, eu quero confirmação. Não quer. Não quer. Não quer. Porque basta apertar o botão de fazer o Pix, ou de fazer uma coisa, ou de fazer tal coisa, já se cai no chão. Não quer, quer confirmação como? Deus já tá confirmando. Que confirmação que a gente quer mais? Que loucura. Pai, eu quero sair daqui e decidir tudo que eu tenho que decidir. Eu não vou nem almoçar hoje. Não, eu vou, pai. Não pode mentir. Não é possível. Eu acho que eu vou ficar aqui sozinha falando nessa live depois. Eu vou ligar um vídeo, teste, e vou ficar aqui continuar pregando pra mim, porque não é possível. Amém? Como que vai ser devocional com o almoço? Como que desce a comida? Não desce. A comida só sobe. A gente quer fazenda igual Jó, filhos igual Jó, amigos igual Jó tinha, amigo, né, aqueles amigos do Jó lá era complicado, porque depois, né, a hora que começou a sofrer, começou a acusar. Mas enfim, quer filhos, né, quer família, quer rebanhos. Só que entregar o que Jó entregou, até o cabelo de Jó ele entregou. Até o cabelo. Jó raspou a cabeça. Será que se Deus pedisse pra nós isso, ou a gente faria? Meu cabelo demorou 10 anos pra crescer, 20 anos, 30 anos. Se Deus pedir pra gente parar de usar um negócio, a gente não quer parar. Onde nós vamos parar, né, pai? Desse jeito mesmo. Aí a gente acha também que vai pro mesmo galardão que Jó. Aham. Que o mesmo que Paulo. Ah, vai. Igualzinho. Nossa, eu chegar lá, eu quero ver Paulo, quero ver Jó, quero ver. Quero ver com que olhos? Não, quero conversar com Noé, quero conversar com Moisés. Nossa, acho então que o galardão vai ser o mesmo. Não, chega lá, a gente vai sentar perto.
Tem que saber se eles iam querer sentar perto da gente, né? Tem que saber se eles, será que eles iam querer sentar perto da gente? Esse aqui é o fulano que chegou aqui no céu, ó. Eu pedi pra ele entregar a profissão, eu não quis entregar. Senta aqui perto de Jó, pra quê? Se eu fosse Jó, eu ia querer sentar perto de Abraão. Se eu fosse Jó, eu ia querer sentar perto de Moisés. Agora a gente chega lá e vai falar, ainda vai querer banca. Chega lá, vou querer conhecer. Vai conhecer o jovem rico se ele estiver lá, né? Vai conhecer outras pessoas se estiver lá. Alguns outros. Mulher de Ló, se estiver lá, né? Porque a gente não vai julgar se ela tá lá ou não tá lá. Se ela estiver lá e conhece a mulher Eu conheci um pouco o Jonas, que eu acho que o Jonas vai transitar um pouco mais, né? Porque ele depois obedeceu, mas antes não. Vão conhecer, assim, conhecer algumas pessoas ali, né? Mas outros, né? Aí, não, eu quero ter o que tem, quero conversar, chega lá, sentar na mesa dos grandes homens. Aí eu não sei se vai sentar, não, hein? Eu lendo, pesquisando mesmo assim, quando eu fui ler sobre isso, fui entender, fui pesquisar profundamente, eu falei, olha que esse galardão aí, essa divisão de galardão aí, eu acho que não vai estar dando para conversar com ninguém, não. Vai estar dando para ficar ali, mas conversar mesmo, ter uma... Porque tudo que é pré-requisito para chegar nesse ponto a gente não quer fazer. Pré-requisito renúncia, não quero. Pré-requisito perdão, não quero. Pré-requisito entregar o que eu te dei, não quero. Então quer o quê? Quer o quê? Quer o quê então? Todo pré-requisito para não quero? Não quero. Não. A última bolacha do pacote, né? Mas normalmente é sempre a quebrada e a esfarelenta, mas a gente quer ser a última bolachinha do pacote. Então tá bom. Jesus passou o que ele passou. Entregou a vida, apanhou, sofreu. E a gente, olha, Pai, olha, vou nem falar mais nada não, que senão a gente vai... Até aqui foi o Senhor, daqui pra frente ia ser carne. Então, vamos encerrar. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. É isso. Eu nem sabia. E hoje eu fiz stories sobre isso, falando qual é a decisão mais difícil que você tem que tomar essa semana. Eu não sabia. E você acredita no que eu tô falando porque crente não mente. Ah, Amanda, crente mente, então não é crente. Eu não sabia que o texto era esse. E hoje o Senhor me levou a fazer stories falando qual é a maior decisão que você tem que tomar essa semana, a mais difícil, que é para você tomar. Para testificar que o Senhor é vivo e é bom. Eu poderia ficar deitada nesse tapete aqui, ó, a tarde inteira, mas não vou poder. Mas poderia. Não precisa nem se não fosse tapete, podia ser até no chão. Tapete já é muito gourmet, muito Nutella, pode ser até no chão. Ainda esse chão é de laminado, poderia ser no chão gelado. Isso se Deus não mandar deitar lá no meio da areia da construção, aí deita lá também, né? Porque Jó ficou em cima do monte de cinza, areia de construção ainda vai ser altinho. Vim até de claro hoje, achei que era uma paz e amor. É o dom, né? Da exortação. Então também, se entrou aqui, irmãs, eu já falei, não tenta falar, você tem que ser mais calma, porque senão você estaria falando, você não pode pregar o que o Senhor mandou você pregar. Se você não gosta desse tipo de pregação, tem outras pregações de outros locais também para assistir. Amém? Eu tô em paz, tá? Porque é o Espírito que bateu em mim, depois, consequentemente, em todos nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é bom.
Deus, o Senhor nos deu, o Senhor tem levado. Bendito seja o teu nome. Que nós possamos, inclusive, fazer bom uso e cuidar de tudo aquilo que não é nosso, mas que foi emprestado para nós. Que ao invés da gente querer tomar posse, que nós possamos cuidar para na hora de devolver estar melhor do que quando foi emprestado. Uma forma de retribuir aquilo que foi emprestado a nós é entregar com algo a mais. Mais limpo, mais cuidado, mais organizado. Melhor do que a gente recebeu. Essa é a forma de devolver para o Senhor. Porque quando alguém nos empresta algo, a pessoa já fez algo que ela não era obrigada. Assim como o Senhor entregou Jesus na cruz, o Senhor não era obrigado a fazer isso, Jesus não era obrigado a fazer isso. Mas por amor fez. E agora o que nós podemos devolver com tudo isso que o Senhor nos fez? É ser feliz naquilo que o Senhor nos pede. Obrigada por o Senhor nos pedir coisa. Obrigada, inclusive, por nós termos coisas para devolver. Porque se nós temos algo, foi o Senhor que deu. E se o Senhor está pedindo é porque tem algo maior. E eu confio em Ti, Pai. Eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Muito obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. 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 Eu amo vocês, tá? Nunca se esqueçam disso. E a gente tá junto, tá? Vocês estão passando daí, eu tô passando daqui, por isso que nós estamos juntos, tá? Precisa de alguém aqui, de um ombro, só que é um ombro rápido assim também. Chorou, passou, já vai. Vamos junto. Se nós estamos aqui, eu sei que quem está aqui é porque nós estamos juntas. O Senhor falou pra mim que o público que ouve essas lives é um público maduro. Considerem-se pessoas, mulheres maduras. Vocês ouvem porque vocês têm maturidade para digerir e entender o que o Senhor está falando. A gente não está falando algo leve aqui. Não está falando algo simples. Por mais que seja claro, não é simples, é profundo. E se vocês estão entendendo, ouvindo e obedecendo, é para vocês que o Senhor está falando e para mim. O Senhor disse para mim que o público que ouve as lives é um público maduro. Eu não vejo diferença nenhuma entre nós, porque eu sei que vocês estão entendendo e vocês estão absorvendo e vocês estão obedecendo. Eu amo estar aqui com vocês, de verdade. De verdade mesmo. Eu sinto Deus quando eu estou aqui com vocês. Para mim foi um presente o Senhor devolver as lives, tá? E permitir que a gente estivesse aqui todo dia. Foi um presente, porque eu também fico sedenta para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu não leio o devocional de manhã, eu não faço ele fica no local da live. Então pense que eu espero junto com vocês o momento de ouvir algo que eu não sei. Ontem, lembra que eu li só um versículo, mas eu esqueço completamente. Eu não tinha lido o texto, eu não sabia que ia tomar essa direção. Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu espero que vocês também saibam. Eu espero não, eu sei que vocês sabem. Tá? É sobre isso. Então amanhã a gente estará aqui de novo. Beijo. Eu amo vocês.